Bom dia, boa noite, boa tarde, faz tempo que eu não começo com essa. Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast, esse é o episódio número 61. O meu nome é Vitor e eu comprei uma moto sem pesquisar valor seguro e hoje ando só com seguro de roubo e furto. Olá. Olá, meu nome é Paulo, eu também ando só com seguro de roubo e furto porque eu tinha pesquisado o valor e fiz umas contas e aparentemente para mim a moto não valeria a pena ter um seguro normal, mas a minha entrada na verdade o importante é não exagerar, eu acho. Fala galera, meu nome é Miguel e me faltam vagas para eu comprar outras drogas. Muito bom. Começamos esse episódio, né? Primeiramente, acho que agradecendo ao Akira, né, que participou do último episódio. Então, Akira, eu sei que você é provavelmente o único ser humano que ouve a gente. Não, brincadeira. Mas eu sei que você representa boa parte dos nossos plays também. Mas que foi muito bom ter sua presença. E os meninos lá no grupo do Facebook gostaram bastante também. Inclusive, mandaram algumas ideias e algumas versões super legais. Mas antes de a gente começar a falar de drogas novamente e até coisas que poderíamos fazer para deixarmos de sentir os sintomas ou até nos precaver, se você puder, Paulo, passar para a gente alguns salves, eu acho que vale a pena a gente já começar com isso. Sim, senhores, o nosso primeiro salve vai para os nossos queridos amigos do Outlet Gearhead, que a gente trocou uma ideia hoje também, gostaram muito do episódio passado. E os Também meninos dão uma força boa para nós. Exato. Também para o Matheus Guaraldo, que ele mandou uma resenha de respeito sobre o último episódio, sobre o panorama do surf no Brasil e a relação com os carros também me fez mudar bastante percepções minhas que eu tinha sobre tanto quanto o surf, quanto os carros para surfistas também, mas ele falou que realmente o Fit é o carro ideal para o surfista. E ele tem um RS, se não me engano, ele diz que acaba passando alguns perrengues também para poder surfar com esse carro, em questão da condição do asfalto, do solo também, nas praias que ele tem que ir e tudo mais, mas foi muito interessante o que ele falou pra gente, fica aqui o nosso salve para ele. É bom que a gente, mesmo sem saber nada, a gente acertou qual que é o carro ideal, né? Exato, mas o resto meio que a gente que errou, mas tudo bem. Também mas engraçado que a gente divide, né? Um comentário disso é que a gente divide às vezes uma ânsia, né, enfim, de carros dessa versão surfista especificamente, mas é muito porque a gente não vive isso também. Continuo com a ânsia, óbvio que eu continuo porque eu não surfo, então pra mim não faz sentido, mas ele explicou pra gente, né, com letras e números ali, que faz sentido sim ter. Seria, às vezes, um carro de 150 mil reais? Talvez não, mas enfim. Não, mas é que tá, ele falou assim, faz sentido ter, mas a grande maioria que tem não faz melhor a função do que os outros que não são, né? Esse é a grande pegada. Outro salve também vai pro João Vitor Fetti, que ele comprou um cheirinho do To My Car e agora ele está se sentindo cenudo. Agora ele não fete mais, né? Um outro salve também para o Gabriel, que não tem o sobrenome no Instagram dele, então ficou só Gabriel, que ele disse que ele ia pedir um salve na semana passada, mas ele desistiu e depois se arrependeu, então fica aqui o seu salve, Gabriel. E aproveitando também que eu estou com o microfone em mãos, pedir para vocês, se vocês não estiverem seguindo a gente ainda no seu player de podcast favorito, para seguir a gente, que ajuda um pouquinho a gente também a espalhar a nossa palavra rachadora automotiva e também faz o download automático toda vez que a gente sobe um episódio na rede mundial de computadores. Seguir também o @podcastvocast no Instagram para ficar mais atento sobre as nossas capas maravilhosas, os nossos assuntos e postagens imbecis nos stories também. E também seguir a gente no YouTube, você coloca Rua Espaço Cast também, para ter uma espécie de backup dos nossos episódios e alguns vídeos que o Japa está upando aí periodicamente. Mas acabou os vídeos. Bom, mas enfim, mas se você não viu, você vai lá ver também. E quem sabe um dia não apareçam uns vídeos novos também. E você, Miguel, tem alguma coisa para falar pra gente? Mais ou menos, né? Porque os adesivos ainda não estão sendo enviados. Mas eu vou pegar esse fato do João Vitor ter comprado um cheirinho e fazer o jabá da Funks. Se o seu carro tá com aquela Little Tree cansada, você merece um air freshener de respeito. Então corre lá na Funks Store, no Instagram é @funks.store e você procurando Funks Store no Google, você vai direto pro site e aí você vai em packs, você vai em especiais e não sei o que, e tem os packs, coleção exclusiva To My Car.
E aí você compra todos e depois marca no Stories. E é isso. Muito bom. E E uma se coisa, você... última coisa. Diga. Galera, escreve no comentário ou fala pra gente, enfim, se vocês acham interessante ter o air freshener do cassetinho. Seria mais uma das coisas que a gente tem para fazer lá para frente, enfim. Não faríamos agora. Mas, se muitos demonstrarem interesse, acho interessante. Boa. E um último recado, temos também um grupo de Facebook, assim como o Paulo sempre fala. Se você quer acompanhar não só o que a gente fala por aqui, uma semana atrasada, porque a gente grava uma semana antes, né? Mas também, né, que acho que curte um pouco, né, dos meninos que ouvem, enfim, a gente tem tido coisas bem legais lá no grupo. Então a gente também tem um grupo dentro do Facebook que chama Podcast Espaço Ru, Espaço Cast. Não vou soletrar porque vocês devem ter visto isso escrito em algum lugar se você está acompanhando esse podcast agora. Enfim, vamos lá ao tema. Esse é um tema bastante subjetivo e o Miguel que levantou essa bola, mas é mais ou menos de se carros são como drogas. Miguel, por favor, parafraseia isso pra gente, vai. Eu vou deixar você ter essa... Bom, se você não ouviu o episódio que a gente discute se carros são drogas e a gente conclui que sim, carros são drogas, mas ouve lá antes da gente dar início a esse aqui. Spoiler se você não viu, que a gente fala qual carro é qual droga. Enfim. É verdade, ficou muito bom isso, inclusive. No mundo das drogas, né, tem uma questão que é a redução de danos. A redução de danos, por definição, eu estava com a definição aqui e eu perdi, só um segundo. Muito bom. Não, mas a gente te É um ajuda, cara. conjunto de Te ajuda, cara. políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que ou não podem ou não querem parar de usar drogas. Eu acredito aqui que todos podem parar de usar drogas automotivas, mas ninguém quer, né? Então, se você quer usar direitinho, vem com a gente. Reduzir os danos que essas drogas podem causar, a gente vai te dar umas dicas. Bora. E eu acho que a gente pode começar por fases, né? Inclusive tem até alguns casos recentes, mas acho que vale... que envolvem outros episódios, né? De grupos de Facebook, que, enfim, eu tô em um e acabei comentando, e até o Pedrão que comprou o S Prata comentou embaixo, enfim. Mas eu acho que a gente pode começar por fases de que como você pode diminuir riscos a partir do momento 1, que é o momento quero ter um carro. Vamos lá. Primeira parte. E aí, nessa parte, acho que a primeira coisa a ser considerada é se você pode ter um carro. E eu não tô falando só de poder aquisitivo, mas tô falando também de algumas coisas que envolvem ter o carro. A gente vai entrar isso numa parte, né, numa parte subsequente, mas acho que a primeira é: esse carro, ele vai ter uma vaga para ficar? Não é necessariamente obrigatório, mas é bom que ele tenha justamente para você não estar tão suscetível a ser roubado, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Não, ou E a para gente vai... você não precisar vender ele depois com pintura descascando. Uhum. E carro da rua é foda porque, assim, eu não sei onde vocês moram, né? Mas aqui em São Paulo, vira e mexe, chove granizo. E, graças a Sim. Deus, meus carros sempre ficaram em garagem fechada. E isso acaba me ajudando bastante. Mas, a gente tem uma outra parcela também que realmente entende que carro é uma coisa cara. E não só, de novo, não só o fato de você comprá-lo, mas às vezes é o fato de você mantê-lo. E aí eu acho que aqui a gente tem 3 exemplos bastante distintos sobre quão caro pode ser você manter um carro que não deveria ser caro ou já não deveria dar problema nenhum. Então, tanto o Miguel, né, com manutenções preventivas do carro dele, quanto o Paulo, que tem que comprar acessórios dos Estados Unidos, quanto eu, que comprei um carro achando que ia ser o carro mais barato do mundo e já gastei o dobro do valor dele nele mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante a ser comentada, né? O Tom, que é um ouvinte e seguidor nosso, tava contando, né, que ele comprou umas molas esportivas pro carro dele, enfim, e teve que esperar, né, algumas semanas ou até meses para poder instalar, porque realmente era um dinheiro que fazia falta. Então, às vezes você acha que você vai igual no joguinho, né? Eu baixei Need for Speed aqui, que tá em promoção para quem tem
PSN, viu, gente? R$ 20. Mas eu baixei o Need for Speed aqui, e aí lá você coloca as coisas, nem custa dinheiro direito, sabe? Umas paradas assim. Sim. E aí você vem com esse mesmo mindset. E, mano, é uma bosta, velho. E achar peça é uma outra bosta. Acabei de ler um post aqui, enquanto eu tava esperando os meninos entrarem pra gente fazer o podcast, de um cara que deu um totó com Voyage 1.0, desses novos. G5, acho. E aí ele não tava achando a lanterna, porque a lanterna específica do ano dele não era ré ali onde trincou a lanterna. É ré e neblina. Enfim, tipo, é um carro que deveria ter peça, sabe? Mas para assim, ele tava com dificuldade de achar. Mas eu acho que é uma pesquisa que é válida de ser comentada. Quando eu fui comprar todos os meus veículos, menos essa última moto, eu pesquisei o preço de seguro e deu tudo certo. E aí, quando eu comprei essa moto, o seguro dela era praticamente, sei lá, 10% do valor da moto, que eu acho que é o mesmo caso que o Paulo tá tendo, né? E aí você fica nesse caso de fazer só um seguro de roubo e furto, o que é legal, por caso roubem ou furtem, obviamente, mas você não pode cair com o bagulho, e o bagulho só tem 2 rodas, né, nesse caso. Então, enfim, é outro problema que a gente vive. Mas eu acho que o seguro é uma primeira parte importante. E vocês, Então, meninos? no meu caso, que você falou da moto, foi uma conversa que eu tive com um amigo nosso, o Edu, que trocou a gente pela vida de empresário rico no interior, mas isso não vem ao caso. Que quando eu tava vendo o negócio de moto, pensando tipo, em qual moto eu ia comprar, eu tava levando muito em consideração o valor do seguro. E ele falou assim, cara, dependendo da moto, meu, a grana que você vai pagar de seguro não compensa se você cair, lógico, né, uma vez, se você cai o tempo todo, porra, a moto, realmente, porque as peças são muito baratas, né? Então, talvez valha mais a pena você fazer o furto e roubo só. E no caso da minha moto, que é uma moto mais simples também, que tem uma saída de volume muito maior do que a do Japa, eu realmente pesquisando as peças, eu vi assim que para compensar o seguro completo, teria que, tipo, fazer uma batida muito feia. Lógico, pode acontecer, eu posso me foder com isso, mas, ao mesmo tempo, também eu sei que, se, por exemplo, no meu caso, eu já estou há mais de 2 anos com ela. Eu gastei em 2 anos de seguro, puta, não deu, acho que um ano completo de um seguro completo, entendeu? Então, por exemplo, caso eu caia e aconteça alguma coisa, se eu tiver economizado essa grana, não vou falar para vocês se eu economizei ou não, enfim, já, Caiu spoiler? não vou deixar no ar aqui. Entendeu? Para mim valeria mais a pena eu consertar do meu bolso do que continuar pagando seguro. Lógico, né, que depende do tipo de acidente e tudo mais. Eu posso dar PT na moto e tomar no cu, mas é um risco que eu escolhi fazer pela diferença de valores e eu sei quanto eu iria consertar. Mas Mas foi se uma você coisa que der eu PT, você pesquisei. não vai estar vivo para pagar, tá tudo certo. Ah, não sei, né, meu? Do jeito que eu me foda, é capaz de eu ficar vivo pra ter que ver o que aconteceu. É verdade. Então. Mas, Verdade. aliás, o Akira falava isso de vez em quando também sobre Subaru. Se fosse pra bater, preferia morrer do que ver o after batido ali. É. Jesus. É, tem Mas, por essa. E exemplo, aí, Ah, não, então, em todos os outros carros que eu tive, eu cheguei a ver o preço do seguro antes, né? O Celta era maravilhoso, era muito barato, o seguro nem lembro mais quanto que era, mas assim, era acho que metade do preço que era do Fiesta, eu pagava barato no do Fiesta ainda, porque eu, como todo bom menino que mora com os pais, quando faz seus 18, 19 anos, eu não comprei o carro e coloquei no meu nome. Eu coloquei o nome do meu pai, com autorização dele, obviamente, porque aí o seguro ficava mais barato. Arroba Porto Seguro, toma aí. E, enfim, então isso barateava o custo para mim, foi uma coisa que eu já levava em consideração na época. A mesma coisa quando eu comprei o Mini, que já tinha um seguro bem mais caro, acho que era o dobro do seguro do Fiesta, e era um carro com o dobro do preço, né? E também no Smart, que era o mesmo valor do seguro do Mini, só que também algumas peças o seguro não cobria, porque elas eram muito caras. Assim, acho que nossa, acontece jura? isso. Sim, se você olhar, por exemplo, eu não lembro que peça que era no caso do Smart, mas os Subarus, dependendo da pólice de seguro, não cobrem o farol, porque um farol de Subaru eu acho que é 8 pau. Nossa, que absurdo, velho. Então. Fora que não acha, né? Enfim. Exatamente. E aí depois do o carro eu comprei, eu não pesquisei o seguro, mas eu sabia que não ia ser caro, então eu tava cagando pra isso realmente. Era o mesmo valor da moto, só que do cara completo, da moto era furto e roubo. Isso era muito bom. E depois do Miata, que eu já imaginava que não ia ter seguro. Uma hora um corretor, né, que eu tenho, que é o mesmo corretor do meu pai, ele chegou a entrar em contato com a gente para ver isso. Disse que ia mandar a proposta, nunca mais mandou, a gente também nunca mais correu atrás, né? Mas é aquele caso também, por exemplo, se eu acontecer alguma coisa com o meu ato, eu tivesse seguro completo, me desse PT, eu ia receber 2/3 do que eu paguei do carro, porque é pelo valor de tabela e não o valor que você encontra os exemplares Então disponíveis. tem isso, né? Sim. E aí, só Então,
um adendo nisso, Paulo, que o Escort, por motivos óbvios, ele também não tem seguro. Inclusive, eu fui atrás da tabela dele, acho que anteontem, e a tabela do meu carro acho que é R$ 6.500. FIP, né? Ou seja, nem vale a pena, por motivos também óbvios. Mas Exato. eu acho que vale. Eu não tenho ainda, mas se você puder me passar o contato do seu corretor, eu até quero, justamente porque eu queria fazer um seguro contra terceiros. Principalmente a gente que anda um pouco mais rápido, não ter um seguro, na verdade, não é nem só o nosso bem. O meu problema é eu Exato. porrar essa merda desse carro em um Jetta da vida, e aí fudeu, né? Porque aí eu não tenho nem o que falar. Então, é difícil você dirigir sabendo que se der alguma merda, você vai ter que mirar no poste num carro de 1990. Então, eu nem sei se vai ser mais barato também. Mas, então eu acho que Vai vale ter a que pena pagar o correr atrás poste. disso. Tem que pagar o poste também, pra quem não sabe. Mas, e aí um caso só pra ilustrar isso, eu vi, acho que no Overlap, né, no grupo do Facebook, um cara que tava perguntando, né, puta, tô em dúvida entre o Sandero RS e o Swift, né, o Suzuki Swift. Só que eu tô vendo seguro e os dois estão ficando bastante caros. E aí foi um dos poucos posts que eu comentei em grupos de pessoas que eu não conheço, que eu falei assim, cara, se o seguro tá sendo um impeditivo para você pelo valor, eu acho que você devia pelo menos reconsiderar a compra do Swift. Porque quando eu fui comprar o RS, eu também fui ver o Swift, e o Swift, além de ser importado do Japão, ele, obviamente, bom, quantas concessionárias Suzuki você já viu na sua vida, né? Menos do que Renault, imagina. Com certeza. Então, enfim, também tem uma parada. Não tô falando que o carro é ruim, tá, pessoal? Mas também tem uma parada de que às vezes é uma dor de cabeça maior, né? Então, se você não tá procurando dor de cabeça, só quer um carrinho legal, nesse caso eu ficaria com o RS por menos Ficaria legal com o que ele. RS, não o Swift. Você falou que ficaria com o Swift. Não, imagina. Tanto que eu não fiquei, né? Esse cara. Você acabou de falar, Não. mas você Mas confundiu. acho que faz sentido, né? Sim. Faz. É tipo assim, a gente entende que a emoção às vezes fala muito alto, mas você tem que botar tudo na ponta do lápis, porque senão você acaba sobrando com um custo que você não tem como marcar. Por Sim. exemplo, ver o preço de. Você tem que botar, às vezes, o pior cenário, né? Falar assim, e se a bomba de água der pau? Sei lá, quanto que é. Às vezes tem uns carros que é 4 pau, e tem gente que não tem condição de tirar 4 pau do bolso do nada, né? Então, assim, às vezes se anima, compra um Jetta, por exemplo. Ah, putz, pô, Jetta, puta carro legal, não sei o quê. Mano, primeiro que o seguro, não sei se é tão alto, mas também, enfim, você tem que levar em conta seguro, IPVA, gasolina. Às vezes o carro não aceita gasolina comum, mesmo o cara falando que aceita. Tem muitos carros que não aceitam, você tem que fazer uma conta com a gasolina Podium, ver o quanto que você vai consumir, o quanto que vai custar por mês e ainda não pode estar no limite, porque você pode precisar trocar um freio, trocar um pneu ou trocar alguma coisa séria do motor, né? E aí, entenda um pouco nisso, eu acho que é uma coisa que é bastante importante, que eu também sempre tomo no cu, mas é porque eu sou retardado. Mas se vocês não forem retardados, eu acho que vocês vão conseguir levar isso de uma forma melhor. Eu sempre esqueço da mão de obra das coisas. E tem coisa, gente, que É. não tem como você fazer em casa. Eu entendo que, tudo bem, eu poderia fazer alguma das coisas que eu fiz, que eu não fiz no Scott, mas mandei fazer em casa. Mas eu prefiro, né, às vezes colocar a Mas mão você de pode alguém que mexer no sabe. carro no prédio? Não sei, na verdade. Às vezes eu dou uma mexida, mas não de leve, né? Instalei o filtro Sim. agora, mas assim, coisa de 20 minutos, 30 minutos. É Não é que um tem rolê que carro que assim, você não pode mexer no carro no prédio, né? meu Também tem prédio, esse meu prédio, impedimento. e eu acho que tá certo, Miguel. Não é certo, é Sim. porque assim, tem que ter algum limite, né? Aham. Eu não vou desmontar o cabeçote do meu carro e ficar regulando as coisas, tipo, na garagem de casa. Porque eu sei Sim. que pode atrapalhar outras pessoas e tal. Mas coisa pequena assim eu faço. E já Mas é fiz só outras. instalar um elevador, aí deixa ele em cima. Então. E aí tem uma galera que quer tocar óleo, enfim. Que são coisas relativamente fáceis até. Mas, mão de obra é uma coisa que eu nunca coloco na conta e realmente é um bagulho que pesa no final do dia. Sim. Então não importa o preço das coisas do seu carro. Primeiro que assim, cara, não tem as coisas tão baratas do jeito que vocês estão falando, né? Óbvio. Você fala assim, puta, um motor AP, as coisas são baratas? São baratas. Você vai comprar um cabeçote por 500 pau? Vai comprar um cabeçote por 500 reais. Só que 500 reais não é pouco dinheiro, né? Se for pensar. Tipo assim, é pouco dinheiro comparado ao do mini JCW que vem sei lá da onde. Mas é dinheiro, querendo ou não. E aí a gente pode seguir essa lista aí um monte de Sim, vezes. e você não vai pegar e gastar os 500 reais para fazer o cabeçote, né? Tipo assim, é um monte de outras coisas que vão acumulando. Você sempre tem que estar com o pezinho para trás ali. Mas o que eu recomendaria, assim, de redução de danos, é você fazer uma. Principalmente se você tiver se apertando para comprar um carro, tipo, ah, puta, eu sempre sonhei em ter um Civic SI, eu vou comprar, a grana tá contadinha, tal, vou comprar um Mini principalmente, porque pode dar uns BO caro, eu sei disso.
ou o Jetta, por exemplo, que são, acho que é o carro que é o primeiro passo do carro turbo, né? Ou T-Jet, essas coisas. Mas ter uma poupancinha BO, que você deixa lá, sei lá, o quanto que você puder por mês, uma quantia que não vai te afetar, não vai te atrasar, enfim. E aí que se der um BO, você tem uma grana ali. Se não der o BO, você ainda tem a grana ali e tá tudo certo. Sim, mas eu acho que isso é uma dica da vida, né? Não é só Não, de é uma dica Exato. da particular. vida, mas É, eu acho que tem muita gente que não. sim, concordo. Enfim, passemos do seguro. Então, suponhamos que o seguro não é mais um problema e você ter garagem ou não não é um problema para você. Mas caso você tenha, obviamente, melhor. Mas caso você não tenha e confie em deixar na rua, tudo bem. E aí, qual que é o próximo passo? Eu acho que é a escolha do modelo, imagino eu, né? Qual carro escolher? Eu acho que eu já dei uma pincelada nesse negócio do. Não só eu, né? Acho que vocês também. Nesse negócio dos modelos específicos. Porque hoje em dia, uma coisa boa que a gente está vivendo é, na verdade, a gente ter uma semelhantes modelos de preços muito semelhantes também, que oferecem coisas distintas ou até muito parecidas. Como, por exemplo, o Sandero RS e o Swift, né? Ou um Jetta, enfim, um Jetta 1.4 SI e os Cruze, né? Eu acho que tem um monte de coisa legal. Mas existe uma facilidade também, que é uma coisa que eu sofri muito já, e até hoje eu levo em conta, que é, se você for comprar 0 km e for fazer as revisões na concessionária, que a concessionária seja em algum lugar relativamente perto para você. E isso é uma coisa muito engraçada, porque, não sei se você sabia, Miguel, mas a gente já comprou um pouco mais de moto, concessionária de moto é mais raro ter nas cidades. Então a galera fala assim, Uhum. puta, eu quero comprar uma Kawasaki, só que a única concessionária perto da minha cidade é a 400 quilômetros de mim. O que vocês acham? Eles falam assim, cara, se você quiser dirigir 400 quilômetros para ir, 400 para voltar, para fazer uma revisão, pau no seu cu, faz o que você quiser. Mas é uma coisa que hoje eu tenho dado mais valor. As da Triumph são perto, né? Relativamente perto tanto de mim quanto do trabalho. Mas, por exemplo, Kawasaki é uma marca que me interessa bastante e eu não conheço nenhuma concessionária que seja tão perto para mim. Então, enfim, é uma coisa que eu pondero na hora de comprar também. Mas eu acho que se você não for comprar nem zero e nem for levar lá na concessionária, eu acho que ter um mecânico ou algum lugar de confiança para levar. Quem acompanha, né, a gente ou acompanha o grupo sabe que eu dei uma sofrida para achar um mecânico bom, que consiga fazer as coisas que eu quero. O Paulo deu a sorte de comprar o carro dele de uma oficina que mexe com carros igual dele, e o Miguel de acompanhar, acho que o Mini já faz tempo para saber onde levar, né, por que levar e quais peças. Mas se a gente provavelmente pegar um carro nada a ver com os nossos, provavelmente a gente ia penar de alguma forma, não ia? Vocês não acham também? Mas é parte do, Uhum. do show, né? Tipo, você Paulo, pega você um quer carro, falar? Você por tá quietinho. exemplo, quando você não quer levar na concessionária, né? Por qualquer Sim. motivo, assim, ou você já tem um mecânico de confiança, né, de fora, como a minha família tem faz muito tempo, e eu só não levei nele o Mini, eu me ata o Mini, porque, tipo, eu tinha aquela história de, vou vender ele, queria ter tudo carimbado na concessionária, e infelizmente ter a minha carteira estuprada toda vez que eu fosse lá, mas também foi uma coisa que me ajudou a vender o carro em 10 dias. E também, por exemplo, do Miata, como tem um cara que ele é especialista em Miata, né? Então eu prefiro levar num cara que eu tenho certeza sabe mexer. Mas o Smart, por exemplo, eu levava no mecânico da família e o cara fazia tudo direitinho e tal, tipo, arrumava tudo que precisava. Mas é aquela história, por exemplo, tem muita gente no clube do Miata que é do Rio de Janeiro, Recife, por exemplo, que a primeira revisão do carro, pelo menos quando eles compraram, que às vezes compraram em outros estados, sempre mandavam pro Alê, né, que é o mecânico do Miata lá da oficina Gearhead, e mandavam para lá e depois iam pegar o carro ou levavam com guincho. E tem gente que, quando o problema é mais sério, acaba levando para ele. Só que, pô, você transportar um carro que não pode rodar de um estado para o outro não é uma tarefa simples, mas é também porque é um carro muito específico, é um mercado muito nichado, que é o caso de um modelo só. Mas agora com os outros carros é exatamente isso. Ou você tem que estar disposto para pagar na concessionária, ou achar um mecânico bom, assim, normalmente quando você conhece mais gente que gosta de carro, você tem muita indicação, né, que acho que foi o caso do Japa. Eu não sei se esse mecânico atual que você achou foi indicado, você, sei lá,
por algum amigo, né? Ou você pesquisou em algum lugar e deu sorte também, mas eu lembro que o Alcides toda hora falavam 50 mecânicos diferentes para você, não sei se você foi em E todos, não, né? eu levei alguns, mas eu acho que vai muito de bater com o que você quer que seja feito e o que eles têm essa expertise, né? Então, não estou falando que o trabalho de alguém é melhor ou pior, mas pro que eu queria, eu acho que tem um cara que eu achei num preço justo, que manja do que está fazendo e realmente me entregou o carro do jeito que eu nunca tinha andado. Então, isso é uma coisa que eu ligo bastante, sabe? Por outro lado, só que é um cara que falou assim, cara, o seu carro tá pegando o bloco, quando você acelera, ele mexe, né? E aí, porque o coxinha é original, ele tá pegando na barra. Só que eu tinha acabado de tocar o coxinha em outro lugar, né? E ele falou assim, cara, eu sei que os coxins são novos, mas carros de motor transversal AP, Escort, Verona, Apollo, eles fazem isso. Isso é um problema crônico, principalmente quando você mexe. Então você tem que fazer um coxinha especial. Enfim, não sei exatamente. E ele conhece o cara, me falou quanto fica e falou pra. Sabe umas paradas assim? Ao invés de só ter trocado. É a Enfim, diferença dos é, mecânicos que sabem realmente o problema que o é, carro pode dar e relacionam com o exato, problema que exato. você está Então, tendo. exato. Então, assim, eu vou ser obrigado a levar o carro em um lugar mais longe, enfim, mas que eu consiga ter a certeza de que ele vai voltar. Sabendo que vai dar certo, né? Exato, exato, exato. Então, coloquem isso na conta. É isso que eu fico brincando com os meninos, né? O cara fala assim, mas por que você não leva lá sempre? Eu falo assim, cara, porque é R$ 60 de Uber pra ir, R$ 60 pra voltar. Então, já adiciona aí 120 pau nessa conta, brincando, Fora o mais tempo, uma... né? O tempo que Mais pra umas duas gente. horinhas. Às vezes tem gente que tem tempo para fazer essas coisas, mas pra gente o tempo custa muito, né? Exato, exato. Não, acho que pra todo mundo, enfim, realmente é uma coisa que enche o saco. Se eu pudesse levar aqui do lado da minha casa, como já levei, seria ótimo. Mas, de novo, isso é uma coisa difícil, né? Mecânico de confiança é uma parada foda, porque só vai Uhum. descobrir se foi feito um trabalho bom ou que precisava ser feito depois que quebrar de novo. Sabe umas paradas assim? Então é foda. É. Mas se você já tiver, eu acho que já é um bom caminho andado. Até Mas eu aquelas acho. coisas assim, do tipo, eu sei que tem o cara, faz a concessionária e tal, mas custa R$ 80 de Uber, ou sei lá, tem que levar de guincho. Aí você vai, busca o carro, volta com o carro e ele dá um problema de novo, entendeu? Porque pode acontecer, enfim. E puta, você Então, já gastou aquele. Ninguém vai te ressarcir esse dinheiro, né? e outra coisa também que eu acho que é muito importante é você, por exemplo, às vezes até pagar mais por um serviço de maior qualidade, que você confia mais, porque o serviço Sim, mal sim. feito e barato você vai acabar pagando mais, pode sair mais caro, ou até não só, tipo, só o fato de você ter que mandar refazer, talvez em outro lugar, mas até de consertar outra coisa que acabou fudendo por causa do serviço mal feito, cara. Com certeza. Então, acho que falando em redução de danos, isso é muito importante, né? Você não O precisa cara ir. sai barato, né? Então, você não precisa ir na oficina mais pica do mundo, ou na concessionária e tal, que só o lugar mais caro vai fazer. Não, cara, tem muita gente honesta, muita gente competente também. E às vezes é uma questão de procurar. Você vai ter um pouco mais de trabalho, só que Ixi, o por Paulo sumiu. experiência própria. Sumir? Não, pra mim tá Pô, aparecendo. Pra mim tá ah, aparecendo. tá. É? Sim. Poxa. Porque pra mim deixa o gap. Mas enfim, É. continua. Não, então, e o que eu tô falando, eu acho que assim, por experiência própria mesmo, já deixei de fazer, de levar num lugar tipo mais caro para arrumar no mais barato, foi com o Fiesta, se não me engano. E o carro começou a falhar pra caralho e tal, tipo, deu problema de bico, acho que o cara não trocou, ou ele trocou e colocou a peça velha, eu não sei exatamente o que que era, mas era bico injetor. E aí o carro não E é uma coisa cara. andava. Oi? E é uma coisa relativamente cara, né? Então. E aí, tipo, eu tive que gastar duas vezes e, por sorte, não deu nenhum problema maior no motor também. Não sei o que pode dar também, que eu não sou mecânico, né? Mas, enfim, eu fiquei com medo do caralho quando o cara falou, putz, isso aqui é bico injetor, não sei o que, podia ser dado no BO e tal. Então, eu acho que vale mesmo, assim, você não, lógico, tipo, gastar sempre no mais caro, porque não é garantia, mas sempre ter cuidado de levar num lugar que você confie ou que você tenha referência, pelo menos, porque senão o barato vai sair caro mesmo. Uhum. Boa. E eu acho que isso ilustra a parte chata antes de você ter um carro, porque agora a gente entra na parte de você já tem o carro, né? Que eu acho que é a parte mais legal, que você Exato. pode, de fato, usá-lo. E aí, Miguel, eu lembro que na discussão desse episódio, inclusive algumas semanas atrás, a gente estava discutindo se a gente ia falar sobre a diminuição de riscos no ato de ter um carro, no ato de dirigi-lo, ou no ato de fazer a manutenção dele. Eu acho que a gente entra mais ou menos em tudo nisso agora, né? Desde você calibrar pneu, até você verificar óleo e até você frear antes de fazer a curva e não frear no meio, né? Que também saiu um vídeo aí de um cara bagaçando um Gol Turbo na Sim. Regis.
Mas, não sei se vocês têm uma preferência de começar um por um, Ah, mas só um pequeno adendo, e eu acho que isso é importante, a gente não subiu no começo. Nossa opinião e tudo que a gente está falando aqui não é de pessoas que estudaram isso ou têm algum conhecimento mecânico sobre isso, mas é a opinião de pessoas que não sabiam nada e têm aprendido com essas merdas que a gente dirige, né? Então eu acho que isso é uma Com coisa importante certeza. também. E exato. continuam sem saber nada. Cada Manda dia bala. a gente sabe um pouco mais sobre um pouco menos. Então, Isso. eu acho que assim, para começar de um jeito mais simbólico, é o momento da partida, assim que você liga o carro. Eu sei que isso pode variar também, dependendo do carro, mas, cara, eu já vejo gente assim que o carro tá frio, a pessoa liga o carro, já sai acelerando, já sai correndo pra caralho, não espera o carro chegar na temperatura ótima, né? Não sei se é assim que fala, mas, enfim, e pelo que eu saiba, isso pode causar bastante dano ao motor também. Eu acho que é uma coisa que, assim, porra, é questão de paciência, você esperar as coisas esquentar. Não sei se o carro a álcool sente mais isso. Acho que até o Japa pode falar melhor do que eu nesse caso. Mano, imagina que eu tenho um bloco de 1.800 cilindradas de ferro maciço, velho. Então o bagulho até esquentar. Mas o problema não é nem esquentar ele, porque tem afogador, né? Que justamente serve um pouco pra ele esquentar. Mas eu não sei se a galera sabe o que é afogador, né? Enfim, se você não souber o que é afogador, ou você pergunta pra gente, ou procura no Google, ou fique sem saber também, porque é um bagulho que você nunca mais vai falar. Mas o problema do esporte, na verdade, é ligar, né, Paulo? Porque quando tá muito frio, imagina um metal, uma mesa de metal que você fica no vento, o bagulho fica frio demais, né? E aí quando você vai dar a partida, de fato, ele não consegue fazer com que o motor gire. Então eu acho que isso é um bagulho que... Por isso que você vê um monte de carro velho, não só por isso, tá, gente? Mas por isso que você vê um monte de carro velho, principalmente usar álcool, que são a bosta de ligar. E como todo carro velho fuçado é a álcool por motivos óbvios, de octanagem, potência, extração de potência, você vê que geralmente eles dão uma sofrida. Eles só não sofrem quando ele já tá quente. Então se o cara parou na padaria e voltou, você vai ver que ele liga lindo. Mas acompanha esse cara naquela primeira partida do dia pra você ver como é que faz. Então, enfim. Mas realmente isso serve. A gente espera o carro esquentar. Eu sou praticamente obrigado a esperar porque meu carro morre se eu sair com ele frio. Eu já tinha aprendido isso com o Fusca, né? Que se eu não esperasse ele esquentar, mesmo sendo gasolina, ele morria. E hoje os carros de hoje em dia eles conseguem, né, ajustar ponto, enfim, eles conseguem ajustar um monte de coisa para que você consiga andar com ele mesmo que na temperatura tipo absurdamente fria ainda. Mas acho que o que mais pega nisso tudo é a parte do óleo ainda tá grosso, né? Ele não conseguiu subir para todos os lugares que ele precisa subir, enfim. E aí o motor não tá lubrificado ao ponto de você poder enfiar o pé. Tanto que tem alguns carros que têm mecanismos de defesa contra isso, né? Eu tava vendo uns vídeos do Doug DeMuro, que eu acho que você já deve ter visto também, Paulo, Uhum. que alguns carros têm painel digital, enquanto o carro está frio, ele ajusta para que o contagiro pare, por exemplo, em 5.000 giros. E aí, depois que Sim. ele esquenta, o contagiro muda para aí sim ele entrar na faixa vermelha, sei lá, nos 9.000 RPM. Caralho, Mas que da hora. existem carros, louco, né? Mas existem carros que eu acho que o New Fiesta é um desses carros que não deixa você acelerar parado também, né? Eu Enfim. sei que a RS6 nova tem dessa também. Tipo, enquanto o carro tá frio, você não pode passar de 4.000 RPM, ele não deixa. Hum. Justamente porque conforme os carros vão ficando mais tecnológicos, acho que eles vão usando também da parte dessa tecnologia de criar motores de alumínio, né? Enfim, por mais que você consiga fazer com que o carro ande, acho que você não tem como burlar a regra da física dele não estar lubrificado ainda, né? Do óleo ter descido inteiro ainda, enfim. Eu acho que isso é uma das coisas importantes a serem feitas, sim. Eu Só... tenho um carro que não mede a temperatura, né? Então eu O espero, RS também não media. eu Eu tô espero ligado dar porque o cold start. Aí eu saio uns, sei lá, 10 minutos sem andar acima dos 3.000, 4.000 giros. E aí depois dá mas pra dar uma pisadinha. E antes de chegar em casa também, às vezes é bom você dar uma diminuída no pé fundo e chegar em casa com o carro um pouco mais resfriado. E o seu carro é turbo, né? Eu acho que ele tem outra concepção também, que é Tem um mais pouco importante de ainda, ambos os processos. O nosso acho que meio que é também, mas não tanto. Mas não tô aqui para ensinar ninguém a dirigir. Se você quiser fazer isso, faça. Só fiquem atentos, pessoal. Só E acho vai que tipo, mandar seu a carro, conta do mecânico depois pra gente. isso é um caso específico também. Hoje os carros ele tem limitador de giro, né? Então vocês devem ter visto em vídeos ou nos seus próprios carros que quando você atinge certa rotação de giro, ele automaticamente corta e fica dando randandandandandan, só que do carro, certo? Uhum.
Para carros carburados, como vocês devem imaginar, isso não existe porque não tem eletrônica para isso acontecer. Então, não tem nada mais educacional do que você entender que você não pode fazer isso justamente porque o seu carro ele não vai te perdoar. Ele vai atropelar a válvula e aí, bom, aí seu prejuízo vai ser, obviamente, muito maior. Mas é engraçado pensar isso, né? Porque eu também acho que, assim como vocês, nascemos na época da injeção eletrônica, que mesmo se você enfiar o pé, ele não vai acontecer nada, né? Só vai acho que, agredir mais do que agrediria, mas ele não vai quebrar. O meu, ele explode, velho. É muito louco isso, né? Sim. Não, mas acho que posso estar falando merda, mas mesmo o carro que tem já eletrônico embarcado e tudo, que faz o corte, se você ficar muito tempo nele, pode dar ruim também, não pode? Ah, sim, sim, sim. Sim. Só pra avisar, caso tenha algum rondeiro ouvindo a gente aqui, é bom deixar claro. É. Mas acho que a parte importante, sim. Acho que entenda bastante na questão técnica, que a gente não é o nosso forte, mas realmente é uma boa coisa. E, de novo, se vocês não sabem, não têm esse vício, comprem um carro a álcool antigo, que vocês vão ver que você é obrigado a aprender a fazer isso. E hoje eu tenho feito até no carro da Rafa, que é novo, né? Mas, obviamente, não 15 minutos e também não saio ralando o escapamento na garagem, mas isso é outro papo também. Mas, enfim, eu acho que tem outras coisas legais também importantes a serem faladas que eu acho que são as coisas que a gente esquece, que é pneu e arrefecimento, né? Pneu, arrefecimento e freio, vai. Que são coisas que, de novo, acho que desde o RS, o New Festa eu nem ligava para isso. O RS eu ligava porque as pessoas que andavam comigo ligavam, e aí os manos da RS, como não tem de onde tirar potência, eles tentam ficar mexendo em calibragem, porque é a única coisa que dá pra fazer, e é um carro bastante dianteiro. E arrefecimento, porque eu tive um carro sem arrefecimento, que era o Fusca, né? Arrefecido a ar. E ele pegou fogo, enfim, não foi por causa disso. Mas é um bagulho que. É muito louco. O Fusca você não pode ficar muito tempo no trânsito porque ele esquenta. E aí não tem nenhum tipo de solução a não ser você ter que encostar. É muito louco isso, né? Ou, obviamente, né, regular o carburador para que ele esquente menos, mas é muito louco, eu não consigo entender como é que não tem. E o Escort, porque ele já queimou a junta, porque fudeu minha junta, enfim, tive problemas já 2 vezes com o Escort fazer o arrefecimento. Que é uma coisa que ninguém dá valor, porque depois de 1995, os carros não davam mais esses problemas, né? Não dá pra entender direito. Tipo assim, minha mãe, ela não sabe, tem nem ideia do que é isso. Tipo, foda-se, sabe? Tanto que quem me cedeu a última garrafinha de líquido de arrefecimento foi ela, porque o cara deu pra ela na concessionária e depois ela veio, na revisão que ela fez, depois ela veio com uma sacolinha falando que tinha sobrado isso se eu queria. Sabe umas paradas assim? Eu não tinha a menor ideia do que tava acontecendo ali. Se o cara tivesse colocado qualquer coisa, foda-se, sabe? Sim. Ah, mas é que nem a E galera que, tipo, o cara do posto, quer que eu dê uma olhadinha no óleo, quer que eu veja água, não sei o que lá, e, tipo, não, sabe? Tipo, não faça isso no posto, velho. na verdade, deve ser um pouco preconceituoso, né? Mas sim, realmente Não é recomendável, né, velho? não é recomendável. Principalmente o óleo, né? Que não. Exato. E o arrefecimento que ele não pode abrir porque o carro tá quente. Mas eu acho que os cuidados de você pelo menos dar uma olhada. O Alcides, que é paranoico, diz que olha todas as vezes que ele sai com o carro. Não que o carro dele esteja andando agora, mas enfim, quando ele tava andando, saía. Ele olhava, na verdade. Eu, mesmo tendo um carro velho, eu não olho toda vez. Eu olho uma vez a cada 2, 3 saídas, viu? Mas não é toda vez, não. É que uma vez a cada 2, 3 saídas eu vou ter que abrir o capô porque alguma coisa soltou. Então, pra mim é um pouco mais. Mas assim, com o Sandero RS, eu acho que eu olhava 50% das vezes que eu ia pra track day. Tipo assim, é um bagulho bastante responsável, tá ligado? Tem uma galera que gosta de trocar o óleo antes e depois do track day porque ele vai esquentar bastante, né? E dizem que, de fato, ele perde um pouco do seu composto quando ele esquenta bastante, o óleo especificamente. Mas eu já acho que é ser cri-cri demais para um carro que não é tão modificado. Tanto o meu de hoje em dia, quanto no Sandero RS, né? Quanto acho que os nossos. Você, Miguel, eu não sei exatamente como é que funciona por causa da turbina. Eu não sei como é que sua turbina funciona, se é resfriada a óleo, sei lá como é que funciona, velho. Aí já é outro papo que eu não manjo nada. Eu não vejo nada. Nunca vejo. Devia É ver muito louco, né? sempre. Mas Eu não. sei, mas eu tenho uma saudade dessa época, Miguel, você não tem ideia, velho. Uma saudade de ligar meu carro assim e só sair. Que nem o Paulo falou, não esperar nada, velho. Eu não quero nem saber, nem esperar o barulho da bomba parar, já liga o bagulho e ele já tá andando. Eu tenho uma saudade disso. Então Não, dê mas eu valor toda vez que espero, eu você sair de espero dar carro. o cold startzinho, aí eu saio bem de mansinho. Mas fora isso, não olho o óleo, devia olhar, eu sei. Às vezes, vira e mexe, eu dou uma Não, olhada só por desencargo de consciência, mas é muito pouco. mas você tá pensando quando você tá saindo da sua casa, né? Imagina você tá numa rua escura, que você foi em algum rolê Não, e, sei lá, você tá com medo pois de é. ser roubado. Esquece, tá ligado? Eu não posso, não consigo sair. É muito louco isso, velho. Tipo, enfim, acho que é uma coisa importante também. E você, Paulo, o que mais? Tu que, exatamente? Não, o que você quiser falar, cara. Tô achando você ausente nesse episódio. Tô cansado, cara, desculpa.
Mas Tudo bem, eu posso não, tá continuar aqui. foda. Não, mas o que eu falo assim, tipo, do Miata, pelo menos, cara, eu sempre procuro olhar, olho, não toda vez que eu saio, né, mas eu não, periodicamente olho também, do radiador eu costumo dar uma olhada também para ver se tá no nível de água certinho e tudo mais, porque no cais, isso aconteceu comigo uma vez que o fluido acabou, sumiu, e quando eu tava indo pro trabalho um dia, no meio perto da frente do estádio do Palmeiras ali, Hum. começou a sair fumaça do meu capô, eu falei, bom, tem alguma coisa errada. O carro também não dava temperatura, não dava nada, né? E aí eu simplesmente fui, aproveitando que era uma ladeira, fui até um posto de gasolina numa praça, parei lá, esperei o carro esfriar, completei, assim, tipo, meu, demorou um tempo do caralho também. Mas era uma coisa assim que, tipo, eu realmente negligenciei no carro, assim, porque eu nunca tinha tido um carro tão velhinho quanto o carro, né? Todos os carros que eu tive eram mais novos. E eu não tinha esse hábito porque nunca tinha dado problema nenhum também. Tipo, não, sabe, era uma coisa que da época dos carros que eu peguei não existia, eu acho. Não existia É mais, muito né? Como louco, você né? falou. A sociedade já tinha passado por esses problemas Já, e já já. tava bem. Então, aí quando eu fui lá, arrumei, só que foi legal também, primeiro pelo fato de que não deu nenhum BO mais sério no carro, até o dia que eu vendi pelo menos, mandei pro mecânico olhar e falou que tava tudo em ordem. E então eu falei, poxa, né, pelo menos eu aprendi um pouco, assim, sabe, uma coisa que me ajuda, que eu gosto, né, também de saber o que acontece, assim, saber que eu poderia me virar numa situação de emergência, onde fosse necessário, né. E, cara, do Miata, então sempre olho essas duas coisas, o Miata tem a temperatura do motor no painel, então eu sempre fico de olho nela para saber se está tudo direitinho, né? Teve uma vez também que começou a subir muito, que estava faltando água, tinha uma mangueira que acho que tinha Rachada, que é o problema mais aberta. recorrente da história. Então. E aí, poxa, eu fui lá, troquei, o carro ficou zero de novo, completei, né, a água e tudo mais. E teve uma outra vez que era. Ah, cara, eu não sei o que é, mas também era do radiador, mas não era água, era um fluido azul, velho, esqueci o nome completamente agora. Mas que, como eu fui explicar, na verdade a mangueirinha só soltou bem em cima do radiador e no meu carro, como no lugar da seta original, tem uma que é vazada, né, que é só uma gradinha com dois espaços para LED, um para seta e outro para luz de posição. Eu tava voltando na casa da minha namorada, tipo, tava escuro ainda, tipo, devia ser 5 da manhã, 5 e meia, sei lá. Eu parei no semáforo e vi que tá saindo fumaça só de um lado. Falei, caralho, né? O que que é isso? Aí eu parei no extra que tinha do lado de onde eu tava, abri e era fumaça desse líquido pingando, onde tava quente no motor e evaporando. Aí eu encaixei de volta no lugar, nunca mais deu nada. É muito louco, né? Mas é engraçado porque, assim, ou você estuda isso, ou você tem que viver algumas coisas pra você poder dar, às vezes, valor pra alguma coisa, né? Eu lembro um dia que eu tava indo encontrar os moleques no posto, e meu carro ferveu, velho. Ferveu assim, ele já tinha. Eu já tinha feito, né, a manutenção de trocar junta, porque a minha tinha fudido, eu tinha dado passo no cabeçote, tinha dado essa grana, velho. E aí ele tinha fervido de novo, e eu fiquei puto. E aí eu parei na rua, assim, não sabia o que tinha acontecido. Liguei pros moleques, enfim. Quando eu abri o capô, ele tava começando a dar aquela fumaçada de lugar nenhum, sabe? Que é preocupante Aham. mesmo. E aí liguei pros moleques, os moleques chegaram, aí o carro já tava, né, já tinha esfriado um pouco. E aí os caras falaram assim, puta, cara, o seu plug aqui da ventoinha desplugou, pô, sei lá, com a vibração. E eu só vou plugar ele de novo aqui, tá com silver tape porque tá quebrado, mas é isso. Enfim, é um bagulho tão estúpido que pode fazer com que você, mano, exploda o carro, sabe? Tipo, tem que jogar ele fora, mas Exato. sei lá. E, enfim, tá rodando assim até hoje, mas é um bagulho que eu já sei, entendeu? Se acontecer de novo, eu posso olhar lá direto. Mas é legal porque você vai descobrindo, né? Eu acho que o mais legal de tudo isso é que você. Muita gente fala assim, puta, cara, vale a pena você mexer no Miata, vale a pena você mexer no Sport, mas é legal porque você vai aprendendo, eu acho que. Porque você tem a mesma base de comparação, né? Porque, óbvio, se você vem em Miata, por exemplo, Paulo, e pega uma Z3, você vai ter outra base de comparação, né? Outro carro, Sim, enfim, sim. pode ser que ele seja melhor, ande mais, Não, e mas você é nunca vai aquela saber história, né? exatamente. Cada carro, cada montador vai ter um projeto diferente, suas particularidades, mesmo sendo o mesmo ano, só que vão ter muitas coisas semelhantes ali, cara. Então é legal para aprender sim. Tipo, é uma coisa que às vezes tem gente que só gosta de pegar o carro, sair para, enfim, correr, andar, fazer track day, mas só pegar com esse não entender o porquê que as coisas funcionam, porquê que as coisas acontecem. Eu particularmente gosto. Então, desde a época do Mini, que quando eu tava vendo de vender o Fiesta para pegar o Mini, eu também tava olhando um WRX azul Bug Eye 2002 ou 2001. Blue Mika, maravilhoso, enfim. E eu tava querendo o carro também, porque era um carro mais antigo que eu poderia entender um pouco mais, que eu poderia mexer, que eu sabia que eu ia ter essas oportunidades, entre aspas, assim, de poder
entender como o carro funciona, de poder arrumar e, tipo, não é uma coisa, tipo, masoquista, não, eu quero me fuder para aprender. Não, é porque eu acho legal você ver como é que funciona. Eu tenho muita vontade, tipo, um dia de poder ter um lugar, tipo, uma garagem que eu possa mexer no meu carro, de fazer a manutenção básica eu mesmo, porque eu também moro em prédio, então tem certas coisas que você não consegue fazer, que demandam mais tempo, que vai ficar lá na garagem, como a gente falou no começo do episódio, né? Então, para mim é uma coisa muito importante. Eu falo desde sempre aqui no podcast, né? Eu gosto da parada mais analógica. Tipo, eu acho mais legal, mas alguma coisa ali me atrai mais do que uma coisa 100%, sei lá, robotizada, 100% eletrônica, assim. Tipo, eu acho legal a mecânica mesmo da parada. Então, para mim isso vale muito. Muito bom. E, é, Bom, a enfim, e gente já aí, falou de comprar o carro, de manter o carro, de ligar o carro. Vamos falar de tocar o carro? manda bala. Vamos. A primeira coisa, não fica postando na internet com a sua cara, com a placa do seu Nem com carro seu também é relógio, bem. nem com nota de Nossa, por 100 no favor. painel. Nem com as suas O, cuecas da Calvin Klein também. É verdade. o primeiro disclaimer é aquele clássico de não acelere na rua, acelere nas pistas. Mas vamos supor que você é um cidadão que você quer acelerar na rua. Assim, vamos supor. Não tô falando nada assim, nem de ninguém aqui do grupo, enfim. Não, lógico que não. Que precauções que você tomaria já, pá? Muito bem pensado, Miguel. Eu não tomo. Na verdade, as precauções que eu tomo é que assim, eu tive um downgrade muito grande, né, quando eu troquei de carro. Então isso me fez me assustar muito com que meu carro poderia de fato me matar. Não porque ele anda mais que o Sandero, mas porque ele freia muito menos, ele faz muito menos curva e ele agrega uma bosta, né? Se for pensar que eu tinha um carro de motor maior, muito mais tecnologia, que por menor que seja, era muito mais custoso. Enfim, e hoje e o Alcis fala muito isso, que você muda um pouco seus parâmetros. E, obviamente, eu dei a sorte de ter mudado meus parâmetros antes de bater o carro, né? Mas é um carro enfim, eu vi muito ele saindo de frente. Ele é um carro que é um pouco mais traseiro, muito mais traseiro que o Super RS. Mas ele é mais traseiro, sim, justamente porque eu penso na frente. Só que são coisas que eu tenho que aprender, né, na vida real. Eu Victor, gosto de enfim, levar para a pista quando eu tenho a oportunidade para ver de fato até onde eu posso ir. Mas não é todo mundo que tem essa chance, obviamente, nem dinheiro, né? Ou nem quer. Então eu acho que pelo menos no começo você tentar fazer as coisas sozinho, eu acho que é o mais recomendável. Então assim, vai fazer, tenta fazer longe de famílias ou de outros carros ou de outras casas, eu acho, tá? Mas é a minha opinião. Quem sou eu, de novo? Eu sempre testo calibragem, tá? Meu carro não tem ABS, não tem porra nenhuma, então eu testo calibragem. Hoje eu ando com 32 libras, que eu acho muito pro meu carro, mas é o bastante para não amassar minhas rodas, que eu paguei muito dinheiro, mas eu deveria andar com um pouco menos. Mas enfim, eu acho que cada um vai achar o setup que prefere. Fiz suspensão, freio é uma coisa que eu quero fazer ainda, e eu quero trocar os pneus de novo por alguma coisa um pouco mais confiável. Não troquei ainda porque a partida é direta para um semi-slick que, além de caro, eu acho que eu perco muito na chuva. Então, Uhum. como é um carro que eu uso às vezes para ir no mercado, com pressa, eu prefiro pelo menos usar os radiais um pouco mais para ver se eu aprendo um pouco mais com eles. Mas tenho mexido, né? Ou mandado mexer, obviamente, em outras coisas justamente para entender qual é a diferença de eu colocar um comando de válvulas maior. Enfim, são coisas que eu sempre quis saber, sempre li e nunca tive a chance, né? Porque você não mexe nesses. Quando o carro é muito tecnológico, é muito difícil você mexer nessas coisas. E nesse é praticamente um Legozinho, né? Caro, obviamente. Mas é. Então, não acelere perto de outras famílias, pelo menos no começo. Se possível, sempre acelere com pessoas que você conhece de É fato, isso que eu que ia é falar, cara. e saiba mais o seu carro do que as outras pessoas. Isso é uma coisa muito importante. É por isso que o meu carro sempre anda na frente dos meninos, porque o meu é o que tem menos freios de todos eles. Meu Deus. Isso Não, é você entrou, importante. você entrou num assunto interessante de freio e suspensão. Teve um acidente aí de um moleque que infelizmente se acidentou num up. E me lembrou que essas plataformas, né, que o Up, por exemplo, ele não é um esportivo. Você pode transformar ele num esportivo, você pode deixar ele com uma suspensão legal, com um freio legal, mas ele propriamente em si pode ter muito ganho de potência a um custo baixo,
mas que se não for acompanhado de suspensão, se não for acompanhado de freio, pode ser uma cadeira elétrica, né? Todo carro pode ser uma cadeira elétrica, né? Se você for pensar, a primeira vez que eu fui viajar com o carro da Rafa, imagina, é um carro de entrada. Só tem 2 airbags porque é mandatório. Mesmo assim, não tem o melhor chassi do mundo. É um carro que consegue viajar a 170 por hora, né? Enfim, se eu bato Sim, a sim. essa velocidade, é uma coisa que vai me fuder. A sorte é que, como é um carro fraco, ele só vai dar 170 por hora na rodovia, o que tem menos risco. Quando você pega um Up da vida, por exemplo, é um carro que vai fazer um 0 a 100 bem bom, né? Um carro leve, é um carro turbo, enfim, por mais que não seja Uhum. um canhão, é um carro que anda bastante. Mas é famoso por ser um carro perigoso, justamente Então, porque não tem estrutura, né? mas é esse ponto que eu queria chegar também, né? Que o Miguel falou, tipo, porra, a galera soca potência no carro e acho que assim, tudo bem, tipo, pô, você tem essa possibilidade, você tem a grana para mexer no carro, beleza. Só que tem muita gente que só pensa na potência, entendeu? Tipo, e eu, pelo menos, no meu caso, acho que vale muito mais você ter na mão um projeto equilibrado, você ter um carro que consiga aguentar essa potência, né? Tipo, passar essa potência para o chão, tipo, direito, você conseguir aproveitar ela plenamente, do que você simplesmente socar potência num carro com suspensão original, pneu original, freio, sabe? Porque o carro, querendo ou não, ele tem um dimensionamento ali feito na fábrica exatamente para os specs que ele tem. Então, você não vai ver um Up com um puta freio gigante porque o carro não anda tanto a ponto de precisar. Só que quando você começa a aumentar muito essas coisas, é importante você ter um conjunto à altura, cara, principalmente de freio e pneu e a suspensão, obviamente, né? Uhum. E isso eu acho que ajuda muito, tipo, em relação à É, redução de danos, porque, cara, é, nessa hora que. Pode falar. eu concordo com você. Só achei importante falar que assim, a bagaçada que esse mano do Up deu, ele ia ter morrido com suspensão, com roda e os caralho. É que talvez ele não tivesse batido caso Não, tivesse tudo isso, né? esse é o meu ponto, exatamente isso. Não é tipo, depois já era, filhão. Tá no inferno, abraço capeta. Mas assim, A gente ouve muito do o cara que perdeu. Ah, o motorista perdeu o controle da direção. Talvez isso não deveria ter. sim. Não, poderia não ter acontecido se o carro Faz muito tempo tivesse. que eu não passo perrengue na rua. Eu acho que eu aprendi a respeitar. Então, Ou eu tô mais cagão, ou eu tô mais velho, ou eu aprendi a respeitar os mais. dois, né? Mas Não, é que você todo. falta tomar um susto com um escort pra botar um spray nessa É, porra. Não, mas é isso, meu. Tipo, A você vê curva quanta fica gente que fechada. não saca potência e coloca uns pneus merda ainda só pra poder colocar uma roda maior e depois vai correr, velho. É, pois Mas, é. tipo, é legal, tipo, tudo bem, você vai pelo fator emocional, quero ter uma roda maior, uma roda mais bonita também, um pneu que caiba no meu orçamento, porque pneu é um bagulho caro, ainda mais os bons mesmo. Então, tipo, meu, você tem que pesar, cara, porque, tipo, numa dessas que acontece como a gente viu no cara do Up, aquele golzinho lá na Regis também, tipo, é uma coisa que, meu, é um instante, assim, que você pode se fuder por um detalhe que, tipo, você podia ter evitado se você pensasse como um todo. Eu sei que é uma coisa mais chata e tal, porra, tem que pensar em coisas que eu não quero fazer, que não vão me fazer dar pau em ninguém na reta, por exemplo. Mas eu acho bem importante, cara. Então, é uma das coisas que eu pretendo fazer com o meu carro futuramente também, ter mais suspensão, por exemplo, né? Mais não, né? Colocar uma suspensão melhor, um pouco mais voltada para Você tem umas seis, performance. 7 suspensões assim. Vou fazer um lift no Miata, vai ficar maravilhoso. Mas é esse tipo de coisa, porque eu dou bastante valor para isso também, cara. Eu acho que não é só aceleração, que hoje em dia é muito. Acho que a galera, né, tipo, ainda mais com carro turbo, é muito mais fácil essa entrega da diversão, né? Quando o turbo enche, você vai de aceleração, você vai gostar e é legal. Só que, meu, tem esse custo que eu acho também, tipo, que às vezes vem muito fácil uma coisa e você não pensa no resto, cara. E isso pode sim, prejudicar. concordo. Mas assim, a gente pode passar por qualquer, né, tipo de. Ah, não troque a marcha com flat shift, né? Não troque a marcha com o acelerador fincado. Por mais que a gente faça, às vezes, na hora do pega, só para ganhar qualquer milissegundo escroto e começar a arranhar o câmbio do Sandero como acontecido. Mas eu acho que eu resumiria, tá? E eu acho que isso é a coisa mais importante do mundo. Respeite tanto você quanto o seu carro. E é muito difícil isso, porque assim, você sempre vai achar que você dirige melhor e você sempre vai achar que seu carro vai fazer. E pode ser que ambas as coisas sejam verdade. Mas algumas coisas acontecem. Acontecem a ponto de alguém te fechar. Meu, eu sei que parece estúpido, mas assim, acontece às vezes de cachorro passar na frente e qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu aprendi mais com a moto, né? Um, porque eu caí, e dois porque você se machuca, né? Não é igual carro que você pode bater e não acontecer nada. Mas você aprende a respeitar muita coisa diferente. Isso é uma coisa que eu
pessoalmente só aprendi com a idade mesmo, mas se eu fosse mais novo, eu lembro de muitas coisas que eu fiz e não aconteceram nada, mas se qualquer coisa tivesse milimetricamente dado errado, eu provavelmente ia estar ou sem algum membro do meu corpo ou nem ia estar aqui mais, sabe? Umas paradas assim. Sim. Então eu acho que isso é um ponto bastante importante. Não, e eu acho que não é nem contar com, tipo, aquele carro da minha frente pode me fechar. Não, é contar que, putz, tem uma entrada aqui, pode aparecer um carro do nada. Como outro dia a gente estava, quando a gente podia se aglomerar, não é mesmo? Que a gente ia no McDonald's, o Japa tava na minha frente, puta, um cara de uma 320, Tava de moto, né? pegou uma entrada, quase bagaçou no Japa, porque ele queria ir lá pro outro lado da marginal. Então, assim, o Então, Japa zero esperava, ele tava se preocupando com o carro que tava na frente dele, não com o carro que podia vir da lateral e. eu uso bastante analogia de moto, porque moto é uma coisa que eu tô aprendendo ainda, né? E eu não tenho, obviamente, o mesmo tempo de carteira de moto quanto eu tenho de carro. Então é uma coisa que eu ainda aprendo muita coisa legal. Não de mecânica, porque é praticamente a mesma coisa, mas de rua mesmo. É muito louco de dirigir na rua, porque você tem que se preocupar mais. Mas pela moto ser mais forte hoje em dia, enfim, são coisas que eu tenho aprendido, porque ela é mais forte no meu carro e ela é mais forte do que era o Sandero RS. Então as coisas chegam mais rápido, eu tenho menos duas rodas para frear, menos duas rodas de um monte de coisa. Gente, ela é forte mesmo, viu? Eu sei Não é. que Ela é mais ele forte que o Sandero comparou RS. com duas coisas muito mancas, mas assim. Mas enfim, e moto tem uma parada da hora que ela sai do chão, é diferente de carro. Eu não sei explicar, mas depois a gente entra nesse assunto. E são coisas que são adversas, você não tá acostumado a acontecer, porque quando um carro meio que pega um bump, você tem outras rodas que estão em contato com o chão, e a moto não, ela sai inteira. E aí sai com a Rafa, enfim, aí pula os dois do banco. Então tem coisas eu tenho que lidar com adversidades que me fazem lembrar que coisas podem acontecer como acontece hoje em dia. Tem um bump, recapearam uma avenida aqui perto de casa, e aí a primeira coisa que eu fui fazer foi passar lá 1 milhão de carro. Só que tem um bump que o meu carro, de fato, ele sobe um pouco. E aí, é bem depois de uma curva. Se eu ainda tô fazendo uma curva, ele cai torto, né? Então pode ser que ele dê o grip e mire no muro a 120 por hora. Enfim, são coisas que, por eu estar passando lá, não a 120, mas tá passando a 90, a 100, eu consigo passar numa boa e entender, puta, isso aqui é uma coisa que é do lado da minha Conheço o casa. asfalto, né? Principalmente, Exato. Então é enfim, uma hoje coisa que em dia, acontece com do a lado da minha qualidade que. casa, que os caras recapearam e era pra estar 100%, e na verdade está 80%, e eu poderia ter bagaçado aqui de trouxa. Hoje eu já sei onde é que o Sim. banco fica, e eu uso ele pra dar pau nos otários, porque eu dou pé antes. Enfim, eu vou pela Então, falha mas de mim. isso é um bom ponto, né, também, tipo, se você for fazer coisas legais, faça onde você conheça, velho. Tem um limite, né? Você pode andar mais rápido no lugar que você não conheça, mas tem um limite, que eu acho que Não, você é que só pode você se passar. arrisca, entendeu? Porque E exatamente, ficar tipo, atento a cada detalhe, né? tinha uma ex minha que ela morava lá pro lado de Ipiranga, perto de onde a Rafa morava já. Sei. E, puta, a primeira vez que eu voltei de lá, eu peguei, tipo, uns bump feio também, cara, que por sorte eu não bati o carro, porque eu simplesmente não conhecia. Eu tava acelerando, achava que era sussa, e não era, entendeu? Então, Sim. tipo, se contar só com a sorte eu acho meio perigoso, cara. Então, às vezes Cara, aqui. Continua, Paulo. Não, é só falar isso, tipo, às vezes é bom você conhecer onde você tá andando, principalmente rápido, velho. Sim, Eu sim. fui. Falei. Aqui perto de casa tem umas valetas muito bem localizadas, por sinal, mas são umas valetas meio grandes. E, cara, duas vezes eu ferrei os caras. Eu tava uma vez de Fiesta também, acelerando, e aí um Cruze queria acelerar comigo, eu falei, bom, tá bom, velho. Aí acelerei e freiei antes do bagulho, o cara quase voou. Mas teve um cara que Acontece tava demais. nervoso comigo numa Pajero, eu acho, e eu falei, bom, tá bom, você tá nervoso, vamos lá. Aí eu fui acelerando com ele, ele vindo atrás de mim, querendo me fechar, não sei o quê, enfim. Aí também dei dessas. Freiei antes da valeta. O cara literalmente saiu do chão. Ele poderia ter se acidentado gravemente. Fica aí a dica também, não façam isso com os outros, por favor. Mas enfim, inclusive teve um caso que eu tava na casa do meu pai, que é perto de uma dessas valetas, e meu pai chegou em casa e falou assim: Ô, vem cá, tem um carro capotado na rua. Eu falei, mano, não tem como, era uma rua, é uma rua, tá ligado? Não tem como capotar. E aí, aparentemente, um moleque perdeu o controle na rampa, ele subiu num Cinquecento, na lateral de um Cinquecento, e capotou Um no meio da abraço, rua. Léo do Fit Batida. Enfim. E do nossos brother da Bart também. Aí o Cinquecento do Léo é o Cinquecento menos famoso do Brasil do cara mais famoso do Brasil.
Exato. E só para ilustrar quanto que isso, inclusive eu tenho aprendido também, a oficina que eu tô levando Scott é perto do Tatuapé, que eu moro na Zona Sul de São Paulo, enfim, é longe. E aí a gente foi até comer um Mac, né, quando a gente foi buscar o carro depois, e eu voltei para casa. Isso, então, imaginem, era acho que uma quarta-feira de pandemia em São Paulo, 10 horas da noite. E eu com um carro que tinha acabado de fazer cabeçote, escapamento, enfim. Tudo que eu queria ficou um mês longe de mim. Tudo que eu queria era simplesmente explodir o bagulho e aproveitar que tava perto da oficina. Só que eu peguei a Avenida do Estado inteirinha, que eu não sei onde é que tem radar. Depois eu pego o túnel Ayrton Senna, que são 3 km de túnel, que tem uns radar no meio que eu não sei onde é que são. Depois eu caio na Juscelino, que tem mais polícia que tudo. Depois eu entro em outro túnel, que também tem radar no meio. E aí eu só vou conseguir sentir o carro já perto de casa, aí eu vou acordar meus vizinhos, tá ligado? Aí, ou seja, eu só fui entender, tipo, andei 40 minutos com o carro recém-preparado, né? Semi-preparado, a 50 por hora. Então, tipo, é a puta vontade de morrer, tá ligado? Você fala assim, mas será que valeu a pena? Mas justamente é porque eu enfim, não queria deixar de viver isso depois, né? Eu pude não viver aquilo no dia que eu busquei o carro, e aí no outro dia eu peguei no meio da tarde e pau no cu. Fui pra onde eu queria mesmo, sabe? Umas paradas assim. Então, eu acho que é difícil, mas a gente pega bastante jeito. E, meu, não tem. E aí, trazendo um monte de episódio anterior, não tem videogame, cara, não tem como se preparar. E até parafraseando, né? Eu acho que o Barata fala isso e o Durval Careca, que é um piloto de moto, também fala, cara, não tem como você se preparar para adversidades que acontecem na rua e principalmente no Brasil. E aí tem um monte de vídeo dos caras bagaçando cavalo, né? Que atravessa no meio da rodovia. Você fala assim, cara, como é que você vai se preparar, né? Pra um cavalo atravessando a rodovia? É foda. Significa que a gente não anda rápido? Não significa. Puta, teve um mano que bateu o GTI, vocês viram isso, velho? O bagulho mais escroto. O GTI tava lindo numa OZ e aí umas fotos dele bagaçado e o carro inteiro cagado dentro porque ele atropelou uma vaca e a vaca estourou o intestino dentro do carro, mano. Caralho, velho. Isso acontece, no Brasil acontece demais, velho. Aqui perto tem galinha, caralho, aqui perto de casa. Enfim, mas vocês respeitem os carros, mas pode andar rápido que não tem problema não. Só cuidado. É isso. Do meu lado é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Fechado, então. então. Acho que falamos bastante coisa, pelo menos pra quem é mais novinho. Talvez ajude. Talvez não também, porque se eu ouvisse tudo isso, eu falei assim, nossa, os caras têm razão. Eu ia ligar o carro já com o pé embaixo, pau no cu. Ia bem gato todo mundo, ia ser o Braia por uma noite. Ia ser o Braia. Mas tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado tanto com vídeo no YouTube, quanto em andar muito rápido em vias públicas, vocês sabem que tá foda. E se for fazer isso, velho, não grave e mostra pra todo mundo. Tem outra coisa que eu queria falar também de redução de danos. É mais ou menos o seguinte, você começa aí no posto, você começa a encontrar uma galera, essa galera começa a dar no corte no posto, tristep, o caralho a quatro, aí depois começa a fazer burnout, depois começa a fazer essas coisas, e aí vocês vão embora. E aí depois na outra semana, vocês vão lá e fazem a mesma coisa de novo, que é legal, é divertido. Aí vocês vão pra casa. Aí na outra semana vocês vão e aparece a polícia, e aí vocês ficam com cara de cu. Entendeu? Então acho que assim, se você vai fazer merda, se você faz a mesma merda no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo dia, né, toda semana, você tá pedindo pra se fuder. Então tome cuidado com isso também. É importante dizer. Muito bom. E caso não possam vídeo acelerando nos lugares. Faz mal. Exato, até porque depois você posta acelerando nos lugares, aí coloca um radar, aí coloca um polícia, aí depois você não pode mais acelerar nesses lugares também. Isso não é legal. Tipo túnel. Saudades. Exato. Enfim. mas é isso, turma. Espero ter ajudado alguém aí, ou espero pelo menos ter ajudado vocês com 1 hora de vários nada, enquanto vocês trabalham tristes, olhando para o computador, assim como nós três e o Akira fazemos também. Exato. É isso. Tá bom. Então, até a próxima e voltamos com novidades nos próximos episódios. Aquele Até abraço. semana que vem, meu povo. Abração!